A imagem conhecida dos livros de história e dos desenhos animados de nossa infância é de uma imensa arca de madeira com os animais entrando nela de 2 em 2. Mas isso é uma imagem do século XIX. É totalmente conflitante com o que poderia ter sido construído nos tempos bíblicos. Segundo Tom Vosmer, um perito de barcos antigos, nem mesmo engenheiros do século XIX poderiam construir uma arca de 450 pés só de madeira. Eles tinham de usar uma estrutura interna de aço em barcos de madeira bem menores só para mantê-los flutuando. O problema de um barco de 140 metros, feito de madeira, é que ela, enquanto material, não consegue manter a forma do barco e ele começa a deformar no mar. E as juntas se abrem e ele afunda. É provável que a imensa arca apresentasse centenas de vazamentos ao longo de seu imenso casco e afundasse como uma pedra. Isto não significa que Noé não tenha construído uma arca, só que ela deve ter sido bem menor. E também há outro problema. Como ele poderia reunir 2 exemplares de cada tipo de animal diferente na arca? Pela estimativa mais recente, há 30 milhões de espécies na Terra. Mesmo com a ajuda de cordas, Noé teria lutado para colocar todos dentro. E como ele teria embarcado os animais? Teria ido pegá-los pessoalmente ou eles teriam vindo até ele? Isto é algo que Noé teria de considerar, já que tinha um prazo tão curto. Noé teve apenas 7 dias para achar todos os animais e levá-los a bordo. 30 milhões de espécies em uma semana. Seria preciso embarcá-los na proporção de 50 pares por segundo. Mas se quisermos estipular uma taxa de embarque mais realista, então Noé teria levado pelo menos 30 anos. Parece que há um nítido impasse: desprezar a história enquanto mito ou apelar para a mão de Deus. Mas pode haver, de fato, outra explicação. A instrução de embarcar todos os animais podia se referir apenas a todos os animais da parte do mundo de Noé. De fato, o livro do Gênesis especifica que animais Noé deveria embarcar. O mesmo livro tem uma segunda leva de instruções, que são bem menos conhecidas, mas que apresentam uma situação ainda mais realista. Noé deveria levar 7 pares de animais limpos. Estes animais seriam aqueles considerados adequados para sacrifícios cerimoniais a Deus. Os livros do Levítico e do Deuteronômio especificam 10 espécies assim, inclusive vários tipos de ovelhas, antílopes, além de gado, cabras e cervos. 7 pares de 10 espécies. São 140 animais. Então Noé é orientado a levar um par de cada animal e ave impuros. Mas uma vez, os livros do Levítico e do Deuteronômio registram 30 ou mais. Eles incluem o porco, a lebre, o lagarto, a lesma e assim por diante. São mais 60 animais. Então, finalmente, Noé é orientado a embarcar 7 pares de aves limpas, como pombos, patos e frangos. Somando tudo isso, Noé tinha 260 animais. Isto é fácil comparado aos 30 milhões, principalmente se descontarmos os elefantes, os cangurus e os relutantes camelos. Uma arca menor e menos animais. De repente, a história de Noé fica mais plausível. Mas a parte seguinte da história pode ser a mais improvável de todas.
Noé, a arca e os animais. Tudo fica sem sentido sem o pior cataclismo da história humana, o dilúvio.